Simone Esperandio, bom dia. O que vocês acham do reiki nas casas espíritas? O reiki é mais uma... Eu não conheço bem o reiki, tá? Eu só sei que é uma espécie de um ritual que é feito, né, de cura, através aí de... Não sei nem se existe algum fundamento científico, então, para mim, falar do reiki em si ficaria até ruim. O fato de levar o reiki para a casa espírita é introduzir mais um ritual desnecessário, né? Não há necessidade de... É assim, olha, você vai falar assim para mim, precisa do passe? E, aliás, nós já fizemos uma questão aí de um programa passado, falando do passe, né? Não sei se vocês já ouviram, ouvintes e Damião, aquela afirmativa de que é importante ouvir a palestra antes do passe, porque a palestra representa 90% do passe. Você já ouviu isso ou não? Alguma vez? Eu não sei quem foi que estabeleceu esse percentual, tá? Que é 90% e coisa que o valha. Mas o importante é a gente entender por que se fala isso. O que é a palestra? Na verdade, é trazer os ensinamentos espíritas para quem ainda não conhece. Ora, a partir do momento que você tem os ensinamentos espíritas, que você começa a mudar a sua forma de pensar, de agir e de entender as coisas do mundo, você começa um processo de transformação, de mudar as suas energias, de mudar a forma como você se posiciona diante dos problemas, das situações. É um trabalho de cura. Então a palestra, o reposicionamento mental já é um trabalho de cura. O passe é a transmissão da energia. É para reequilibrar a pessoa. Tá certo? Agora, você levar o reiki para dentro da casa espírita é criar mais um ritual desnecessário, na minha forma de ver. A Janete Guimarães pergunta, o Chico Xavier é um espírito de luz. Ele já mandou alguma notícia do mundo espiritual? Alguém já recebeu psicografia do Chico? Você sabe, Edson? Eu acho que não, e tem mais, apesar que tem pessoas que dizem que sim. Aí a gente fica nessa... Como é o nome da ouvinte? Opa, peraí, agora eu tenho que voltar aqui. A Janete. Ô, Janete, aí é que mora o X da questão. Quem é o médium que pode receber o Chico, entende? Ah, o Chico tá lá, o Chico tá ali, o Chico tá ali. É igual o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um espírito que é usado no movimento espírita para atender a mil e uma utilidades. Ele é o espírito bombril, entendeu? Mil e uma utilidades. Ele se apresenta em diversos centros ao mesmo tempo, ele escreve diversas mensagens, aí você vai ver, são mensagens que não... Sabe, que tem a ver com o médium e não com o espírito em si. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Por que o Chico se manifestaria? Para criar esse tipo de dúvida, eu acho que ele deve esperar um pouquinho para fazer isso, tá? O Alexandre Vitorelli, bom dia, aqui do Japão para vocês. O Alexandre, obrigado, gratidão aí, nos acompanhando do Japão. Rosemary Salles, bom dia, muito bom dia, obrigado. Denise Moraes, bom dia. Ela está em Blumenau, aqui na minha cidade, houve um crescimento de terapeutas psicológicos trabalhando com psicografia. É normal? Já que em contato sempre vem do mundo espiritual, ou seja, o telefone toca de lá para cá e temos que ser merecedores desse contato, tanto espírito como encarnados. Como é o nome dela? Opa, vamos subir Desculpa, aqui. Não, te pegando. Eu vou Denise. Denise, é o seguinte, vamos primeiro entender essa questão do telefone toca de lá para cá, tá? Lembra que eu falei aqui no programa da questão da evocação? Lá no começo do Espiritismo se fazia evocações dos espíritos, se chamavam os espíritos, tá? Depois aqui no Brasil isso se perdeu, e aí o Espiritismo brasileiro, ele meio que se mescla, né, com o próprio Chico, como já foi falado aqui no programa, né? E o que acontecia com o Chico? O Chico, ele era um médium que, além de receber os livros, né, ele recebia também psicografia de entes de pessoas desencarnadas, né, para as pessoas que estavam presentes lá nas reuniões. Ora, pensa comigo o seguinte, 300, 400 pessoas esperando receber notícias de um familiar. Ele consegue, numa noite, receber 300 mensagens? Não, porque o médium se cansa, o médium, né, tem desgaste físico. Ele recebia 10, 15, no máximo. Tá certo?
Tinha 300 esperando e só vem 10. É aí que ele fala, olha gente, segura aí, porque nesse sentido o telefone toca de lá para cá. Quer dizer, não tenho condições de saber dessas 300 pessoas que aqui estão, quem é que vai se apresentar, que parente dessas pessoas vai se apresentar aqui na reunião. É nesse sentido que ele fala que toca de lá para cá, tá certo? Porque ele não tinha como atender as 300, né? Com relação a essa questão de hoje, essa proliferação que está existindo, olha, cuidado, essa questão da psicografia é uma coisa muito séria, em virtude inclusive dos advento aí das redes sociais, fica muito mais fácil obter informações das pessoas, fazer ludibriar. E se você ainda for convidado para ir numa reunião de psicografia, onde você tem que pagar para ir, ou então você vai comprar o livro daquele determinado médium, Esquece. cuidado. Esquece. Cuidado, porque passa a ser um mercantilismo, né, da doutrina. E os espíritos não estão aí para isso. Cláudia Costa desejando um bom dia para você também. Cleide Almeida, bom dia. Acho absurdo usar animais em rituais. Pois é, absurdo demais, né? Ainda é essa necessidade humana, né, de aplacar aquele Deus punitivo, usando o coitadinho dos animais. Infelizmente, são pessoas ainda muito atreladas ao materialismo em si, né? Infelizmente. Vamos voltar agora com os ouvintes. A Alice Oruara fez a pergunta para você, Edson, me ajude aqui. O que você acha do misticismo que assola o movimento espírita hoje? Alice. Então, Alice, esse misticismo ele existe aqui no movimento espírita brasileiro em função daquilo que eu já expliquei, né? Da forma como ele cresceu aqui no Brasil, né? Com essa ideia católica, né? Nada contra os católicos, mas o espiritismo não tem nada a ver com o catolicismo, né? E para atender essas necessidades é que se criou esse misticismo todo. Tem alguns espíritos que contribuem para isso com as suas comunicações, infelizmente. Aí tem a ver com a própria crença do médium. Tudo isso aí tem que ser entendido. O misticismo ele é contrário à razão e a doutrina espírita é a doutrina da razão, né? Eu queria fazer um convite para você, Alice, e para os ouvintes, analisarem comigo a seguinte cronologia da vinda do espiritismo no Brasil. No Brasil não, mas no mundo. Tá? Primeiro, Kardec tomou conhecimento lá das mesas girantes, aí ele descobriu que aquilo eram espíritos que estavam movimentando, se interessou, descobriu lá a família Baldin, começou a fazer as perguntas, e aí lançou o Livro dos Espíritos, né, em 18 de abril de 1857. Esse Livro dos Espíritos, lançado, tinha metade das perguntas só, do que tem hoje. Uhum. Na sequência, ele lança o livro, aí ele funda lá a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, começa um processo, e ele começa a receber muitas manifestações. Vem a Revista Espírita, e aí em 60, né, em 58 mesmo, no finalzinho, ele lança a segunda versão do Livro dos Espíritos, já ampliado. Sim. Depois, em 61, ele lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns explicando como é que se dá o processo da mediunidade. Para entender o que é mediunidade em si, essa interferência dos espíritos, tem que se ler o Livro dos Médiuns. Depois, para atender até uma pressão, viu, que existia, né? A gente não pode esquecer que a igreja ainda exercia um papel muito grande, né? Perseguições e tal, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, 7 anos depois. Porém, há que se ver o seguinte, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma comparação da doutrina do Cristo com a doutrina do Sócrates. Tá? Isso que a gente precisa entender. Por que ele fez isso? Para mostrar que a espiritualidade superior esteve presente na Terra aqui, se manifestando de diversas formas. E também, lá no finalzinho quase do livro, ele insere um capítulo inteirinho, que eu convido os ouvintes a pensarem por quê. Por que ele inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro dizendo o seguinte: fora da caridade não há salvação. Pensem comigo. Por que ele inseriu esse capítulo inteiro ali?
para mostrar que independentemente, aí é a minha forma de enxergar, tá, ouvintes? Independentemente das crenças que você tenha, não é a tua crença, não é a tua religião que vai determinar de que forma você vai estar no plano espiritual após o seu desencarne, mas as suas atitudes. Fora da caridade não há salvação. Então não é fora do espiritismo não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade. E aí independe se a pessoa tem crenças, se ela é mística e se ela não é. É o seu comportamento no mundo, a forma como ela se posiciona que vai determinar isso. É para pensar. Denise Monteiro de novo, bom dia, programa maravilhoso, muito esclarecedor. Ela está em Patos, em Paraíba, nos acompanhando. O Ulisses Silva também, deixa eu ver se ele diz aqui, bom dia amigos, sou de Uberaba, mas gostaria de saber, acho que não faz parte do assunto, o que acontece no plano espiritual depois do dia 20. Obrigado. Aí voltamos, na verdade você teria que ampliar mais, Ulisses. Você está querendo ainda voltar para o assunto do dia 20, da data limite? Já passou, estamos aqui dando sequência às nossas atitudes, às nossas atividades, se é isso, já tá respondido. Bom dia, ótimo programa. A Maria do Socorro Moreira, da Vila Yolanda. Aí tem um ouvinte aqui que diz o seguinte, Oswaldo Luiz Suzano, que dentro da programação de domingo, às 16 horas, temos o colaborador Samuel Gomes, que menciona receber a comunicação do Chico Xavier. O programa é A Caminho da Regeneração. Olha, aí é com ele, né? Eu também, Chico já se manifestou pelo Ariston Teles, lá de Brasília. Aí é questão, gente, de você analisar a mensagem. A mensagem está vindo, o espírito que assina não importa, né? Kardec, aliás, tem um capítulo inteiro que ele trata disso lá no Livro dos Médiuns. Né? Os espíritos superiores, eles não fazem questão de dar seus nomes e de se manifestar, entende? O que interessa é o conteúdo. Se a gente lembrar até do André Luiz, quando, para se identificar... como é que eu assino com que nome? Como é o nome desse irmão seu que está aí, Chico? André, pronto, André Luiz. Assim que ele pegou o nome, quer dizer, assim foi dado o nome, né? Então, de novo, cada um é responsável por aquilo que passa, tá certo? Eu tenho as minhas ideias sobre o assunto, né? Quem recebe o Chico, quem recebe Bezerra, é a responsabilidade de quem está passando. Eu já citei aqui, né, que Bezerra de Menezes, ele vem se manifestando aí por diferentes médiuns. Se você analisa as mensagens, fica difícil você saber qual é o verdadeiro Bezerra, entende? Precisa tomar cuidado com isso. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, usem as três peneiras do Sócrates para analisar as mensagens. Que, aliás, dizem que é do Chico, não é do Sócrates. Sócrates que trouxe isso, não foi Chico Xavier, tá bom? Primeiro, se é verdade aquilo que está sendo transmitido. Segundo, se aquilo é bom. E terceiro, se aquilo é útil. Passando por esses três crivos, aí você pode analisar a mensagem e passar para frente. Se não passar por nenhum dessas três, esquece a mensagem, porque ela não vai te ajudar em nada. Bom dia, Edson e Damião. Eu não entendo como funciona, mas para mim tudo é ritual. Não frequento muitas casas espíritas, mas fui em 2 ou 3 fora aqui eu trabalho. Mas o ato do passe, ou o movimento que se fazem para dar um passe, erguer a mão, baixar a mão, água magnetizada, palestra, orações para começar o trabalho, oração para terminar o trabalho, que mais aqui, pouca luz, tudo isso é um ritual. O que seria o correto? Apenas um clube onde se estuda teoria espírita? Beijos a Jaqueline da Moca. Ele até comentou já, né? Jaqueline, não sei se você pegou o começo do programa que a gente fala sobre isso, expliquei mais ou menos, né, como é que surgiram essas coisas, né? É mais para atender a necessidade humana. Então, hoje as pessoas têm necessidade ainda dos rituais, né? Infelizmente. Mas a partir do momento que você vai adquirindo o conhecimento, que você vai adquirindo a razão em si, você vai vendo que isso não é necessário, tá? Só que tem que dar um tempo, né, para as pessoas. Infelizmente não é assim. Você não pode quebrar as crenças, né, de uma forma radical. Não? Tem uma questão interessante no Livro dos Espíritos,
acho que é a 1019, se eu não me engano, que o Kardec faz uma referência a essa questão da não existência do inferno, né? E ele questiona o espírito, mas como é que você está me dizendo que não tem, se espíritos, que eu considero espíritos superiores, espíritos que têm um bom conhecimento, afirmam para algumas determinadas pessoas a existência? Né? Uhum. Aí a resposta é simples, olha, eles falam assim para não lhe quebrar-lhes as crenças, para não chocar-lhes, porque se eles falassem da não existência, deixariam de ser ouvidos. Pronto, é. Então... E aí aqui tem uma pergunta que envolve um pouco isso. Ó, o Edson, o reiki é terapia completiva. Ele completa o tratamento médico, mas não é espiritismo. Tem locais apropriados para cada coisa. O espiritismo é na casa espírita e terapias em locais próprios para cada um. O terapeuta deve ser formado com o registro do órgão responsável. Quem que assina aqui a mensagem? A Cristina Garcia Braga. Perfeito. Para explicar, porque eu falei que eu não saberia falar sobre o reiki, porque fizeram uma pergunta, né, do reiki na casa espírita. Ela já explicou. Eu falei, é mais um ritual ali para complementar um tratamento. Né? Damião e Edson, bom dia. Excelente explicação do Edson e do Damião. Retiram um peso enorme criado por nossa mente, assim como alivia o espírito que fica feliz por obter esclarecimentos libertadores de algemas fabricadas pelos dogmas, fabricadas para dominar e aprisionar o ser humano. São as neuroses, né, criadas pela mente humana durante a história da humanidade, ou seja, uma grande fábrica de dominadores e dominados. Gratidão por Jesus ter existido. Um grande abraço, Ruth do Jaçanã. Obrigado, Ruth.